Graça e paz, povo de Deus, como vocês estão? Aqui é o pastor Márcio Paulo e você está no seu portal bíblico e hoje vamos dar sequência ao nosso estudo para a classe de adultos para o primeiro trimestre de 2021, revista da CPAD, onde estamos estudando um tema maravilhoso, o verdadeiro pentecostalismo, lições comentadas pelo pastor Ezequias Soares, e hoje estamos na nossa nona reflexão. Já deixo aqui o card com todas as lições anteriormente publicadas, bem organizadas em uma playlist, para que você apenas aperte o play e seja abençoado com cada uma destas lições. Uma lição complementando a lição anterior e o assunto sendo cada vez mais rico e ensino precioso aqui disponível para você e para sua família. Vamos fazer uma oração e após esta oração eu quero fazer todas as leituras relacionadas ao nosso assunto de hoje. Senhor, a Ti clamamos e suplicamos pela pessoa bendita do Teu Espírito. Eu suplico ao Senhor que visite-nos agora e traga instrução ao nosso coração, que possamos ser edificados por essa tão rica lição. É o que nós pedimos e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Antes de fazermos as leituras relacionadas ao nosso assunto de hoje, eu quero falar com você, isso mesmo, você que tem visto o nosso conteúdo, mas ainda não se inscreveu aqui no nosso canal. Por gentileza, nos apoie, se inscreva neste canal, ative o sino das notificações, deixe o seu like abençoado, uma ferramenta que muito nos motiva. O seu comentário também nos faz saber o seu feedback a respeito do nosso conteúdo e que o Senhor possa abençoar você que tem compartilhado nas mídias sociais e nos ajudado a disseminar essa semente do bem, esta semente boa. Que Deus abençoe a sua vida. Vamos então para a nossa leitura de hoje, o texto áureo, Efésios capítulo 5, versículo 18. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Hoje o tema desta nona lição, vivendo o fervor espiritual. Nós também temos a nossa verdade prática que diz: ser cheio do Espírito pode se referir tanto ao batismo no Espírito Santo, como também à vida plena no Espírito. E a nossa leitura bíblica, abra sua Bíblia na Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 5, a partir do versículo 15 até o versículo 20, e o texto sagrado nos diz desta forma: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E estes foram os textos que irão fundamentar a nossa reflexão a partir de agora. Nós temos então esta lição, a nona lição, vivendo o fervor espiritual, como já disse anteriormente, lição comentada pelo pastor Ezequias Soares, e esta lição será ministrada em todas as igrejas Assembleias de Deus que fazem uso, claro, da revista da CPAD no próximo 28 de fevereiro de 2021. Nós temos um objetivo geral proposto para esta reflexão, que é mostrar a necessidade de viver o fervor espiritual. E para cada um dos tópicos aqui estudados, um objetivo também específico. E o primeiro, destacar a importância da devoção na vida do cristão pela palavra e oração. O segundo, enfatizar a importância de manter-se cheio do Espírito Santo. E o terceiro, prevenir a respeito de um grande problema que tem atingido a muitos nesses dias atuais, que é justamente prevenir-se
contra ou a respeito da frieza espiritual. A frieza espiritual é uma verdade dos dias atuais e paralisa, definitivamente paralisa as pessoas. As pessoas que estão estagnadas e desmotivadas estão com quase 100% de certeza de serem agora sofredoras deste problema gravíssimo chamado frieza espiritual. Ela revela-se na ausência de algumas observâncias que eu diria que são extremamente importantes na vida cristã, que são os nossos devocionais. O devocional cristão precisa ser diário. Dedique um tempo para este devocional. Pastor, o que é este devocional? Ora, é o momento em que você vai apresentar a sua devoção a Deus através da leitura da palavra e através de uma oração, um momento em que você vai dedicar periodicamente ao Senhor. Pastor, não tenho tempo. Não tenho tempo, é impossível criar este tempo para este devocional. E eu quero dizer para você que você tem e pode sim organizar melhor o seu tempo e dedicar uma porção do seu dia para este devocional. O Brasil, há uma estatística que agora não tem os números em mãos, mas é uma estatística atual que diz que o brasileiro é o que mais gasta tempo, investe tempo em mídias sociais. WhatsApp, Facebook, Instagram, YouTube, Telegram, e nós podemos observar que muito desse tempo dedicado às mídias sociais poderiam ser agora dedicadas a um momento de devocional com Deus. Então, busque ajustar o seu tempo e eu tenho certeza que você vai encontrar um tempo muito eficiente, muito eficaz para se dedicar a este seu devocional. É importantíssimo que o cristão se dedique à oração e à palavra. Este fora um diferencial da igreja de Atos dos Apóstolos, quando da instituição dos diáconos, é justamente porque os apóstolos perceberam uma grande necessidade e eles disseram: nós temos que priorizar o ministério da oração e o ministério da palavra. E isso também é imperativo para a minha vida, para a sua vida nos dias de hoje. Então, show! Sai para lá, frieza espiritual, e vamos dedicar esse tempo a Deus através do nosso devocional. Amém? Você que vai colocar este propósito de devocional, deixe já aqui nos comentários deste vídeo que você vai se dedicar para um devocional ao Senhor de forma periódica, não esporádica, mas diariamente você vai dedicar um tempo para este relacionamento com Deus. Devocional é sinônimo de relacionamento com Deus. E o ponto central desta lição fala justamente sobre isso. É preciso viver este fervor espiritual. A expressão, na nossa introdução, a expressão que todos foram cheios do Espírito Santo, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 4, quer dizer que todos ali foram batizados no Espírito Santo. Isso nós já estudamos na nossa lição de número 3. Você que vai depois olhar o nosso card com todas as lições, pode se dedicar a esta lição de número 3 e você vai aprender então a respeito do batismo no Espírito Santo. E nesta lição nós aprendemos igualmente que ser cheios do Espírito indica também uma qualidade de vida e viver a plenitude ou o fervor espiritual que nós vamos discorrer a partir deste momento. É impossível esgotar o assunto porque é um assunto muito rico, mas eu creio que essa lição será fundamental para o seu entendimento e para o seu crescimento espiritual e para que este fervor possa vir à tona e você ser fortalecido nesta reflexão. Eu creio muito nisso. Nós vamos estudar então 3 pontos nesta lição. O primeiro ponto a ser estudado é justamente a importância desta devoção ou do devocional pela palavra e também pela oração. O segundo, a importância em manter-se cheio do Espírito Santo. E o terceiro, e não menos importante, sermos vigilantes
contra a frieza espiritual. Você está preparado? Essa lição é muito importante e eu quero que você em classe se aplique com todas as leituras diárias, que ao longo da semana você venha a se aplicar e buscar o momento pontual do domingo, escola bíblica, professor em classe, classe reunida, e você possa estar exalando Deus e o fervor seja uma verdade evidente na sua vida e de toda a classe e na sua vida também, querido professor. Então veja, o apego à palavra e o hábito de orar são indispensáveis à vida cristã. É impossível dizer que possuímos uma vida cristã de fato sem que tenhamos vamos usar a expressão, esta virtude, vamos usar esta expressão, esta virtude enquanto vida cristã, que é justamente este hábito de orar e também de ler a santa e bendita palavra. São práticas que são ensinadas ao povo de Deus desde os tempos mais antigos, desde o princípio, pois Deus fala por meio delas, ou seja, Deus fala através da oração e Deus fala com toda certeza através da palavra. Devoção, então. A nossa ideia de devoção é justamente relacionada ao apego, à dedicação, ou por que não dizer, ou melhor dizendo, o zelo que temos para com as coisas espirituais, com as coisas que estão relacionadas a Deus, como o nosso apreço pela oração. E a palavra diz de forma clara no Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 41, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Aqui nós temos uma ideia muito interessante já apresentado dentro deste evangelho, essas palavras do próprio Cristo, quando ele nos dá uma dica muito importante, para este devocional, para o momento de oração e de leitura da palavra. Também há o conselho de que haja vigilância. À luz deste texto de Mateus, capítulo 26, versículo 41, a vigilância precede até mesmo e precisa preceder até mesmo uma vida de oração. O amor à palavra também precisa ser uma característica na nossa vida cristã. Como o salmista, no Salmos 119, verso 97, ele exclama do fundo da sua alma: ó, quanto amo a tua lei, é a minha meditação em todo dia. Como o salmista, no Salmo 1, ele diz que bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e medita de noite. Veja a qualidade deste cristão que tem uma fé sadia, está justamente relacionada a uma vida devotada de oração e de palavra. O jejum também é importante na vida cristã, embora muitos hoje tenham buscado desqualificar esta ação que é vista na vida ainda de muitos cristãos. A leitura da palavra de Deus, a oração, o jejum são extremamente importantes e são, podemos dizer, como o pastor Ezequias Soares assim chama, e eu faço minhas as palavras do pastor Ezequias, são exercícios espirituais na vida da igreja desde o princípio. Tudo isso é extremamente válido e espiritualmente salutar para a vida cristã, mas torna-se eficaz quando acompanhada de outras características ou outras virtudes, que é justamente a santificação, a humildade, a prudência e também a sabedoria. Efésios capítulo 5, versículo 15, e aqui na Nova Versão Internacional, o texto diz: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não sejam como insensatos, mas como sábios. A nossa prudência é para que essas práticas não venham se tornar, então, motivo de exibição, onde muitos gostam de se apresentar com o rosto meio que desfigurado pela manhã, com um aspecto abatido,
para tentar demonstrar àqueles que estão ao seu redor que eles estão fazendo um jejum, uma consagração. Isso é um meio de exibição e em nada, definitivamente em nada, glorifica o nome do Senhor. Você está perdendo tempo se você se comporta desta maneira insensata. A oração e a palavra. Todos nós conhecemos um jargão evangélico, a oração é a chave da vitória. Embora seja um jargão, mas e tem uma verdade extremamente apresentável aqui dentro desta frase. A oração é a chave da vitória. Há quem goste daquele que diz assim: muita oração, muito poder, pouca oração, pouco poder, e nenhuma oração, nenhum poder. Eu também gosto bastante desse. Isso é uma verdade, indiscutivelmente, isso é uma verdade. Não existe vida espiritual abundante sem oração. E a nossa declaração de fé das Assembleias de Deus, a oração é um ato que é consciente, não é uma experiência estática, onde você perde a sua consciência e então você ora. Não, a oração é um ato consciente pelo qual você, o indivíduo, nós nos dirigimos a Deus para nos comunicar com Ele e buscar a sua ajuda por meio da palavra ou do nosso pensamento, ou quando até mesmo estamos sem nenhuma condição de orar e até mesmo balbuciar algumas palavras, o Espírito Santo entende que é o momento que ele deve intervir e ele então intercede, ele ora e ele chega até o Pai com gemidos inexprimíveis. Isso é algo glorioso e precioso por demais, que está justamente relacionado com vida cristã devocional, oração e palavra. A oração é a alma do cristianismo e expressa uma coisa muito importante que nós jamais devemos ignorar, que é a nossa dependência plena, total, absoluta em Deus ou de Deus. O próprio Senhor Jesus tinha o hábito de orar. Não é incomum encontrá-lo orando nas narrativas dos evangelhos, em Lucas capítulo 3, capítulo 6 também do evangelho de Lucas. Essa prática particular deve ser espontânea e contínua. O apóstolo dos gentios, o apóstolo Paulo, escrevendo aos irmãos Tessalonicenses, na primeira epístola, capítulo 5, versículo 17, ele diz aos irmãos que eles devem orar. E ele poderia simplesmente terminar a sua instrução simplesmente dizendo: orai, vocês devem orar, mas ele coloca um somativo, algo que vai agregar importância ao ato de orar, e ele diz: orai sem cessar. A leitura da Bíblia, por sua vez, é algo extremamente importante. Por quê? Porque nos torna sábios e também nos torna prudentes. Na segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo de número 3, versículo 15, ali o texto sagrado diz: e que desde a tua meninice, Timóteo, sabes as sagradas escrituras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Timóteo havia tido uma mãe e uma avó, Eunice e Lóide, que deram uma educação exemplar a Timóteo, este que se tornará um filho na fé do apóstolo Paulo, e o apóstolo Paulo vai se apegar a este conselho ao jovem Timóteo naquilo que ele havia recebido desde a mais tenra idade, que é justamente ao apreço e ao apego que este tinha pelas sagradas letras, pela palavra de Deus. João, no capítulo 5, versículo 39, ele também nos diz uma verdade maravilhosa que não pode ser ignorada: examinai as escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Palavra maravilhosa ao nosso coração. A palavra, ela precisa estar em voga, ela precisa estar sendo pregada com afinco, com ousadia, e o nome do Senhor será glorificado, não tenho dúvida disso.
O terceiro ponto, o viver sabiamente, né? Esses exercícios, então, espirituais devem ser colocados em prática no nosso dia a dia. Não adianta nada vivermos uma vida cristã teórica. Você concorda comigo? Né? Porque é muito fácil tecer ideias, concatenar coisas a partir do campo teórico, enquanto na vida prática estamos totalmente distantes daquilo que pregamos ou até mesmo imaginamos, mas que nós possamos arrancar do papel os projetos e vivermos na nossa vida prática cristã, no nosso dia a dia, de forma totalmente diferente do nécio ou do homem desajuizado. Vede prudentemente como andais, não como os nécios, mas como os sábios, é o conselho de Paulo aos irmãos Efésios. Então, não é para andar como uma pessoa sem juízo, desajuizada, como nécios, mas como sábios. Existe pelo menos 7 palavras gregas que no Novo Testamento vão traduzir nécio, mas a que o apóstolo usa nessa passagem só vai aparecer justamente nessa passagem a Timóteo, que tem o sentido de tolo, uma pessoa, como eu já disse anteriormente, desajuizada, um indivíduo sem juízo. E Paulo está aqui justamente fazendo um contraste entre esse desajuizado e alguém que tem uma sabedoria cristã, que ela é maravilhosa, ela vem de Deus e ela é gloriosa. E isso é muito importante. Devemos priorizar a vontade de Deus em nossas decisões, atitudes, e não focar as aparentes vantagens como o mundo faz. O mundo se comporta assim, mas a minha vida cristã não pode se amoldar aos padrões do mundo. Pelo contrário, né? Não sede conformados com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a perfeita, boa e a agradável vontade de Deus. Então o cristão não pode se moldar, pelo contrário, ele deve fazer com que o mundo venha se moldar a este perfil, a este padrão bíblico. O modo de vida do crente não pode ser o mesmo padrão do mundo. Se é igual ao padrão do mundo, ora, não há um padrão, não há uma novidade de vida, não há uma conversão genuína, não há uma transformação plena, não há uma libertação de fato. É mais do mesmo, é mais daquilo que o mundo apresenta dia após dia. E isso, de fato, não pode e não deve ser o comportamento nosso enquanto cristão. Um outro fato importante do conselho de Paulo aos irmãos Efésios é sobre remir o tempo. E essa frase diz muito mais do que aparentemente ela está dizendo, né? O verbo remir significa comprar de novo, resgatar, aproveitar o melhor possível. E a palavra tempo nós conhecemos muito bem, kairos, tempo no sentido de ocasião, de oportunidade. Então, essas duas coisas são especialidades dos cristãos, ou pelo menos deveriam ser uma especialidade do cristão, que cheios do Espírito Santo, veja, essa é uma característica, é uma especialidade do cristão que já tem agora esta outra característica, que é ser cheio do Espírito Santo de Deus. Então, este indivíduo cheio do Espírito Santo vai ter uma vida, vai viver uma vida que de fato glorifica o Senhor, vai viver sabiamente. O crente sabe aproveitar as oportunidades para fazer a obra de Deus, né? Ainda que pode parecer impossível admitirmos tempo para este trabalho, nós sabemos que é possível sim. Remir o tempo também fala de organização, né, de prioridades. Nós listamos, veja, sou eu e você que determinamos, né, nossas prioridades. Então eu não posso culpar A ou B, sou eu, né? Falei para você, sou eu que sou responsável pelas minhas prioridades. Então, no final das contas, aquilo que estou priorizando e o que eu deixo de priorizar não é de responsabilidade de terceiros. É minha
responsabilidade. Então, isso é muito importante. Desde os tempos mais antigos que os dias maus acontecem. Existem esses dias maus, desde os dias apostólicos, mas eu não encontro ninguém arrumando desculpa aqui no contexto bíblico, mas eu vejo pessoas colocando a mão na massa e fazendo de fato a obra. A importância, então, em manter-se cheio do Espírito Santo, aqui eu creio que é uma expressão que todo mundo concorda. Há uma necessidade de manter-se cheio do Espírito Santo. O cristão que tem o Espírito Santo de Deus não pode estar alheio a esta verdade. E o conselho de Paulo é: não vos embriagueis com o vinho em que há contenda. Essa frase é como diz a Septuaginta, ou traduz a Septuaginta: não olhes para o vinho, em Provérbios 23, versículo 31. Na versão internacional, eu gosto da versão internacional para a exposição de um sermão ou para uma escola bíblica por causa da fácil compreensão do texto. Então a NVI diz: não se deixe atrair pelo vinho, que quando ele está avermelhado, quando cintila no copo e escorre suavemente, no fim ele morde como serpente e envenena como a víbora. Seus olhos verão coisas estranhas. Veja, seus olhos verão coisas estranhas e sua mente imaginará coisas distorcidas. Provérbios capítulo 23, 31 a 33. No próprio livro de Provérbios nós vemos que há um conselho de que o rei não seja dado ao vinho, para que justamente o juízo não seja pervertido. Então o cristão precisa entender muito sobre esse assunto. Tem pessoas que estão aí relativizando as coisas, né? Pode beber uma cervejinha aqui e acolá. Cervejinha até diurética, pastor, faz bem para a saúde. Será que faz mesmo? Né? Um vinhozinho aqui e acolá, mas nós precisamos avaliar que um abismo puxa um outro abismo. E isso é importante notar. E nós pensamos que algo tão sutil, mas esta sutileza, nós vemos no texto, esta sutileza vai nos morder e vai nos envenenar como uma víbora, e os nossos olhos começam a ver coisas distorcidas e a nossa mente também imaginará coisas semelhantes. Então, precisamos ter cautela, irmãos, precisamos ter cautela. Então, isso é muito importante. Então, qual é o comportamento do cristão? Qual é o comportamento do cristão? Porque Paulo está dizendo que eu não devo me embriagar com este vinho, né? Porque ele acaba trazendo a contenda. Mas o que eu devo fazer? Olha, eu devo me encher do Espírito Santo de Deus. Essa expressão indica algo extremamente importante e fala de renovação, como enchimento do Espírito. É como se a ação do Espírito Santo na vida cristã fosse plena, como de fato é, e contínua, como de fato é. Então veja como a minha prioridade determina aquilo de prioridade eu vou ter também de Deus. Então, quando eu começo a aborrecer as coisas que me afastam de Deus e busco me encher do Espírito Santo de Deus, eu vou viver esta vida plena no Espírito, e aí eu sou muito bem-aventurado por isso. Então, nós precisamos lembrar desta característica da vida cristã: encher do Espírito de Deus, ser cheio do Espírito Santo de Deus. Não confundir com o batismo no Espírito Santo. Nós já falamos na lição de número 3 sobre o tema batismo no Espírito Santo. Eu espero que você dê uma passadinha lá e veja esta lição, e você vai ser também edificado. Nós estudamos, e em outras passagens, ser cheios do Espírito Santo também diz respeito não só apenas ao batismo no Espírito Santo, mas como aqui em Efésios 5,18, aqui há uma experiência de vida plena, de plenitude da presença do Espírito Santo de Deus. Então, Pedro, por exemplo, quando foi cheio do Espírito Santo em Pentecostes, tinha uma relação com o batismo no Espírito Santo, Mas também nós vamos ver que esta atitude contínua mostra a dinâmica do Espírito Santo na vida do apóstolo Pedro, como também na vida de todos os demais apóstolos, como também na vida do apóstolo Paulo, do apóstolo dos gentios,
como também em relação à minha vida, em relação à sua vida. É evidente que ser cheio do Espírito Santo se refere a algo maravilhoso, maravilhoso, isso que eu vou lhe dizer. Ser cheio do Espírito Santo se refere evidentemente à plenitude do Espírito Santo de Deus. E nós somos templo do Espírito Santo de Deus, nós vivemos este tempo mesmo, né? Falei por 3 vezes tempo. Nós vivemos este tempo em que nós somos agora alvos desta ação sobrenatural do Espírito Santo de Deus. Então, isso é precioso por demais. O terceiro ponto agora fala de uma característica muito importante na vida cristã, que é vigilância. Vigilantes contra o que, pastor? Contra a frieza espiritual. Eu não posso estar alheio a esta verdade, porque eu posso estar sujeito a ela. Então isso não é uma verdade só na vida do meu vizinho, isso pode se tornar uma verdade na minha vida cristã se eu afrouxar os meus princípios aqui apresentados de devoção, oração, leitura da palavra, nós já abordamos aqui anteriormente. Então, o primeiro ponto, você deve se lembrar de que um dos requisitos para compor o grupo de 7 diáconos, ou uma característica, era justamente ser cheios do Espírito Santo. Como identificar então alguém cheio do Espírito Santo? O apóstolo apresenta pelo menos 3 condições ou características. O primeiro, o testemunho transbordante, a vida de gratidão e a submissão. 3 pontos importantíssimos para denotar na vida desse indivíduo que ele é cheio do Espírito Santo. O testemunho transbordante é um sinal que é evidente. De fato, já estamos falando aqui abertamente, é um testemunho. É aquilo que é visto, é aquilo que é transmitido, é aquilo que é comunicado através de você no ambiente onde você está inserido, seja ele eclesiástico, seja ele familiar, no seu ambiente de trabalho, nos seus relacionamentos interpessoais. Isso é ou precisa ser evidente. Então não ignore este aspecto, né? O testemunho transbordante é aquilo que você comunica, logo sendo cheio do Espírito Santo de Deus. O segundo ponto ou característica, dar graças em tudo. Dar graças em tudo, ou seja, uma vida de gratidão. Né? Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, ali o texto sagrado diz: em tudo dê graças. E por que, Paulo, eu devo dar graça em tudo? O apóstolo Paulo continua dizendo: porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então, essa também é uma marca da vida de alguém que é cheia do Espírito Santo de Deus. Ele é grato, ele expressa esta gratidão, né? O testemunho anterior é comunicado, é expresso, se nota, e a gratidão também ela é evidente. A sua vida é uma demonstração de gratidão a Deus por aquilo que o Senhor fez e porque Ele te encheu e te tornou cheio do Espírito Santo de Deus. O terceiro ponto, a sujeição, o testemunho, a vida de gratidão e agora a sujeição. O quebrantamento e a humildade expressam bem a plenitude do Espírito. A submissão é outra consequência de uma vida na plenitude do Espírito Santo de Deus, pois o Espírito nos capacita a esta condição de sujeição. É dever do cristão, veja, é dever do cristão, né? Você que é cheio do Espírito Santo, então aqui nós temos um dever que deve ser obedecido por nós. E quais são? Submeter-nos às autoridades constituídas, aos seus superiores hierárquicos, e essa sujeição deve haver também entre os irmãos, sujeitando-vos uns aos outros, é o conselho bíblico. Existem pregadores que estão pregando e dizem: olha, não tem responsabilidade com o pastor, tem responsabilidade com Deus. Isso daí é uma meia-verdade, nós sabemos que uma meia-verdade é uma mentira por completa.
né? Se o indivíduo não tem habilidade de se sujeitar a uma liderança, né, constituída sobre ele aqui na Terra, como ele vai se submeter a essa liderança divina? Então é incongruente, na verdade, incongruente talvez não seria a palavra correta, mas não é razoável que seja assim. É incoerente esse tipo de comportamento e infelizmente existem em muitos ambientes e não é muito incomum percebermos ou vermos pessoas com essas características. Então, o significado de enchei-vos do Espírito Santo é ter uma vida na plenitude do Espírito Santo de Deus. Vou repetir para você gravar isso aí na sua mente. Anota na sua mão, faz num papelzinho, prega na geladeira para você ver todo dia quando você passar por ela e você for tomar um copo de água e abrir a geladeira, você vê o texto aí dizendo: ser cheio do Espírito Santo é ter uma vida cristã na plenitude do Espírito. Isso envolve todos os aspectos da minha vida. Não é só A ou B, é todos os aspectos da minha vida. Desde o culto dentro de casa, desde o lar até o trabalho, na sociedade onde eu estou inserido. E por meio desses testemunhos é possível observar quem é cheio do Espírito Santo de Deus. Você é cheio do Espírito Santo de Deus? Então primeiro faça uma avaliação. Você consegue evidenciar essas características aqui apresentadas, este testemunho de vida cristã, esta vida cheia de gratidão e agora também, mais do que nunca, esta submissão, essa inteireza de coração que está submetida a Deus e a tudo aqui, ou todos aqueles que Deus lhe coloca para que esteja então submetido. É assim que está a sua vida? Então quero parabenizá-lo, né? Você está cheio de fato do Espírito Santo de Deus. Eu quero agradecer você que ficou comigo até agora. Muito obrigado. Não saia sem deixar o seu like, sem deixar o seu comentário, sem antes se inscrever aqui neste portal bíblico. Nos ajude a disseminar essa semente boa, me ajude a compartilhar. Vamos chegar em todos os cantos da terra. Se você me ajudar, essa palavra chega e que o Senhor possa abençoar a sua vida. Eu rogo ao Espírito Santo de Deus que visite-nos agora e aplique esta palavra de forma mais poderosa aos nossos corações. Aqui humildemente peço a Deus. Eu faço isso no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Fique bem, fique em paz e até a próxima.